Alô, sou o Rafa Boban e estou aqui novamente para dar uma breve opinião sobre o segundo jogo das equipas portuguesas no Mundial de Clubes, que teve o esperado e o totalmente inesperado. E começo pelo totalmente inesperado, que foi ver o Futebol Clube do Porto perder com o Inter de Miami. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! É que é histórico. Foi a primeira vez que um clube da Europa, uma equipa da Europa, perdeu com um clube da CONCACAF, ou seja, um país da América do Norte, da América Central e do Caribe, onde praticamente o futebol é uma coisa muito recente. E como é que pode um clube como o Futebol Clube do Porto ficar ligado negativamente à história do futebol? Só pode ser vergonhoso. Vergonhoso. É que para além de estar praticamente fora deste Super Mundial de Clubes, porque já não depende de si próprio. E isto é uma tragédia, uma tragédia. Para mim é uma tragédia, até porque há dias atrás, aí pronto, eu estava a torcer pelo meu comentário, eu disse que o Inter de Miami é horrível. E é. E disse também que seria o único clube que não tinha hipótese de passar no grupo A deste Mundial de Clubes. Porque é uma equipa fraca, horrível, que depende unicamente de mandar a bola para o Messi e esperar que ele faça alguma coisa engraçada. E o Porto a fazer os mínimos dos mínimos na primeira parte, conseguiu ter algumas oportunidades que se tivesse finalizado, o jogo seria totalmente diferente. Mas o se não existe, nós sabemos. O Porto até entrou a ganhar com um penalti que infelizmente demorou muito tempo a ser analisado pelo VAR. Parecia que estavam a tentar arranjar argumentos para não marcarem, mas foi marcado e o Samu furou a luva do guarda-redes. Que potência! O guarda-redes é goleiro em português de Portugal. E o Porto ainda teve três vantagens incríveis de aumentar a sua vantagem ali no final da primeira parte. Aos 39 minutos o Rodrigo Moras teve muitíssimo de fazer o golo. Aos 42 minutos o Samu fez uma arrancada brutal e o guarda-redes negou-lhe o segundo golo. Depois, logo a seguir, o Alan Varela mandou uma bomba ao poste que ainda resvala depois nas costas do guarda-redes e quase que entra, mas vai lá o guarda-redes e salva. Portanto, eu acho que nessa altura toda a gente achava, bem, isto é uma questão de tempo do Porto fazer o segundo, aumentar, porque não fazer o terceiro ou o quarto, porque lá está, o jogo do Inter de Miami é sempre a mesma coisa, é meter a bola no Messi e esperar que ele faça milagres, que ele invente alguma coisa, mas na segunda parte, ironia do destino, nem o Messi esteve envolvido no lance, o Porto sofreu logo o gol do empate ao primeiro minuto do segundo tempo, num remate que antes da bola chegar ao pé do Segovia ainda bate no chão e levanta um pouquinho e o Segovia dá uma bomba, mandou ali um petardo e esse ressalto ajudou que a bola saísse com aquela velocidade do pé do Segovia. Mas verdade seja dita, em 10 bolas daquelas que batem no chão e os jogadores espetam uma bomba, em 10, 9 vão parar à lua. Mas contra o Porto, infelizmente, a bola foi beijar as redes e o Cláudio não teve qualquer hipótese. E depois, pronto, passado pouco tempo, tivemos aquilo que a comunicação social disse que é a magia. Para mim não foi nada de mágico. Foi um livre direto normal, é verdade, através do Messi. Mas como é o Messi, foi genial, foi magia, mas para mim não. E curiosidade, foi um jogo, foi num jogo contra o Porto que o Messi estreou pelo Barcelona há 22, 23 anos atrás. E ele, neste reencontro, fez o golo de livre direto. Um livre direto foi relativamente perto da área e ele mandou a bola lá para dentro. Mas para mim, só existiu o golo porque o Francisco Moura deu um passito para o lado e meteu-se a tapar o ângulo de visão, completamente o ângulo de visão do Cláudio Ramos. E é por isso que, não tendo sido lá o ângulo, não tendo sido nada de especial, eu não entendo como é que há aí tanta gente a dizer que foi um lance mágico. Para mim foi normal. Teve a ver, eu até acho que se tivesse o Diogo Costa, sendo um pouco maior, ele tinha lá chegado. Não foi assim tão difícil. A questão foi que o Francisco
Moura esteve ali à frente do ângulo de visão e quando a bola depois ele salta, continua a tapar e quando a bola passa pela cabeça já foi tarde para o Cláudio se lançar. Mas é como diz Salvador Sobral, há uns anos atrás o Salvador Sobral estava na berra, depois de vencer a Eurovisão, e ele disse que em palco, se ele peidasse, havia uma legião de fãs a bater palmas e a dizer que aquilo tinha sido o melhor peido do mundo. É basicamente isso que eu acho. Como foi o Messi, magia. Se fosse eu, era um livre direto. Normal. É como também no último Mundial normal, de seleções, vi o Luka Modric marcar um golo bastante interessante, bonito, sim, bonito, mas os comentadores foram ao ponto de dizer que só um gênio como Modric poderia fazer aquilo, um golo daqueles. Mas há cerca de 20 anos atrás, 20 anos atrás, um jogador croata chamado Zvonimir Boban fez um golo igualzinho. Eu até acho que teve um grau superior de dificuldade, mas vou dizer que foi um golo igualzinho. É que ameaça está de esquerda, finta o adversário, passa para a direita e depois ângulo, pum, lá para dentro. E na altura, Boban nunca foi considerado assim nada de especial pelos comentadores, sempre foi subvalorizado, mas como foi o Modric, é de gênio, é mágico, é só ao alcance da nata da nata, mas tem o lance do Boban é praticamente igual. Mas pronto, os dois, um do Inter, podiam até ter sido mais, porque o Porto na segunda parte esteve morto, moribundo. Segunda parte, o Rodrigo Moura pegou muito na bola, ali individualismo, o chamado fuso, sem quaisquer consequências. E depois teve a sorte de ter um Cláudio Ramos outra vez em alto nível e foi por isso que o Porto ficou ali pela derrota 2-1. Agora, um empate e uma derrota deixa o Porto praticamente fora e está a depender de terceiros, vai torcer pelo próprio Inter de Miami, o que é surreal, surreal. Eu até acho que neste momento é melhor para o Porto começar já a descansar completamente, repouso absoluto, para depois tentarem começar do zero. Porque tem mesmo de começar do zero, porque este técnico argentino, o Anselmi, ainda não conseguiu fazer nada de jeito. E quem não estava a fazer nada de jeito foi o Benfica na primeira parte. Tudo ali lentinho, inconsequente, a permitir que uma equipa amadora de estudantes universitários, de personal trainers, conseguisse ter bola. É incrível, é uma loucura. O Auckland City tinha apanhado 10-0 do Bayern Munique e contra o Benfica conseguiu ter bola, fazer passos verticais, meter os extremos a subir, os laterais a subir no terreno. E o Benfica ali, passividade, passe caracol, sem criatividade, sempre a meter a bola no Di Maria e cruzamentos para a área. Enfim. Felizmente, ainda houve um golo do Benfica na primeira parte, novamente, à semelhança do que aconteceu contra o Boca, nos períodos de desconto da primeira parte, de penalti, e novamente um penalti convertido pelo Di Maria, e depois, toda a gente sabe, veio uma interrupção. O intervalo que normalmente tem 15 minutos passou das 2 horas por condições climatéricas, e o segundo tempo nem começou da melhor maneira para o Benfica. O Auckland teve o primeiro remate perigoso do segundo tempo, só que depois o Benfica, ali num lance de gênio, lance de gênio, não, mas foi muito bem trabalhado pelo Pavlidis, na grande área, que estava muito povoada pelos amadores do Auckland City, e o Pavlidis conseguiu fazer o 2-0. O Pavlidis às vezes faz ali umas fintas, não sei se é por querer ou sem querer, mas tem lampejos de gênio, vá. Creio que depois da interrupção do intervalo, se não tivesse tido 2 horas, já tivesse sido 15 minutos, eu acho que seria ainda melhor para o Benfica,
porque acho que depois de uma primeira parte em que o Auckland City teve bola e acho que não estava à espera, conseguiu jogar, esforçou-se, andou a correr atrás da bola, é óbvio que ia estourar fisicamente, a temperatura estava altíssima, portanto acho que poderia ter sido diferente. O Benfica acabou por fazer o terceiro pelo Renato Sanches e depois dos 3-0 acho que a resistência terminou completamente. O gás parecia mesmo a Coca-Cola. Depois da metade perde o gás e foi o que aconteceu com o Auckland City. 3-0, rapidamente passou a 5-0 e conseguiu golear. Conseguiu o resultado que queria, demorou muito, muito tempo, é verdade, mas lá conseguiu golear e evitou uma vergonha como aconteceu ao Porto, uma vergonha dentro do campo, porque fora, meu Deus, no banco de suplentes, o Benfica, aquilo foi uma vergonha. O Kokshu é talentoso, é talentoso, mas não assim tão talentoso para achar que é a última bolacha do pacote, que não deve sair. Eu ainda me lembro dele ter tido uma treta com o Roger Smith e ter escrito nas redes sociais coisas na altura. Agora, ao vivo e a cores, treta ali feia com o Bruno Lage, com dedos a apontar um para o outro, a mandar calar. Surreal, mas aconteceu. E o Lage, depois na conferência de imprensa, desvalorizou. Putz, parecia o faroeste. Vergonhoso. Assim como foi vergonhoso ver um estádio praticamente vazio. E saber que a FIFA vende isto como um produto de sucesso e que vai ser muito bom. Parece o grande slam do atletismo. Tudo vazio, mas é o futuro. Não sei. Mas isto daria muito mais conversa. Eu vou terminar por aqui este vídeo. Dizer que o Porto defrontou Al-Ahly, está aqui a camisola, e vai rezar por um milagre, óbvio. Que o Benfica defronta o Bayern na próxima ronda do Mundial de Clubes e vai rezar para que os alemães consigam jogar já descontraídos, já qualificados. Eu gostava muito de ver os dois clubes portugueses a passar para os oitavos de final, mas vai ser difícil. E gostava que isso acontecesse porque nós, povo português, clubes portugueses, estamos a ser alvo de chacota no país irmão, no Brasil. No Brasil eles estão a dizer que este Mundial de Clubes prova que os grandes portugueses ficariam nos últimos lugares da Série A do Brasileirão. Mas isso é totalmente ridículo. Isso é próprio de gente que não percebe nada de desporto de alta competição. Porque esta competição, este Super Mundial de Clubes, está a acontecer para uns fora da época e para outros a época ainda está a meio. E quando isso acontece é sempre injusto de avaliar, mas o que é que se há de fazer? Aquilo que já me disseram há muito tempo. Nunca se deve contrariar malucos.